Algo extraordinário está acontecendo exatamente agora. Você encontrou este vídeo antes de 30 de junho, e esse momento não é casualidade. Entre milhões de vídeos que as pessoas percorrem todos os dias, foi aqui que você parou, clicou nesta mensagem e leu estas palavras. O que muitos não percebem é que quando somos atraídos por determinado conteúdo, em determinados instantes, nossa consciência já está respondendo a uma mudança invisível ao nosso redor. E se a razão por trás de você assistir a este vídeo não for simples curiosidade, mas sim a preparação do seu campo energético para uma grande transformação? E se o seu subconsciente o trouxe até aqui porque reconheceu algo que sua mente lógica ainda não compreende totalmente? Quando estamos à beira de uma mudança significativa, nossa percepção se aguça. Passamos a notar padrões, mensagens e oportunidades que sempre estiveram presentes, mas que de alguma forma permaneciam invisíveis. A ciência moderna revela algo notável sobre momentos como este. Quando uma pessoa está pronta para uma verdadeira transformação, ela começa a atrair o conhecimento, as experiências e os insights necessários para possibilitá-la. O seu cérebro, literalmente, reprograma-se para perceber tudo aquilo que serve à sua evolução, enquanto a consciência se expande para abrigar novas possibilidades que seu estado anterior não captava. Estar aqui, assimilando estas palavras, antes de 30 de junho, indica que você está diante de algo maior do que imagina. Velhos padrões de pensar, sentir e agir já começaram a se dissolver, abrindo espaço para novas realidades. A questão não é se a mudança virá, e sim se você a reconhecerá, abraçará e permitirá que ela o transforme na pessoa que pode ser. Não se trata de mais um vídeo encontrado por acaso, mas de um chamado da sua própria consciência rumo a uma nova versão de si mesmo. Antes de mergulharmos mais fundo nessa jornada, inscreva-se no canal e, se estiver pronto para acolher a mudança que já se processa dentro de você, escreva nos comentários: "Estou preparado para a transformação da minha realidade." Esse ato de declarar sua prontidão envia ao subconsciente um sinal poderoso de compromisso com a evolução que o trouxe até aqui. Já reparou como os momentos mais importantes da vida acontecem quando estamos plenamente presentes? Ao absorver estas palavras, você vive o único instante em que a criação realmente acontece, o agora. O passado existe apenas na memória, o futuro somente na imaginação. Mas este presente é o ponto de encontro entre a consciência e a realidade, onde se decide o que é possível. Perceber que está aqui antes de 30 de junho não é aleatório. É a resposta da sua consciência a uma mudança energética em curso. Quando estamos realmente presentes, abrimos-nos para os sinais sutis que nos conduzem ao próximo nível evolutivo. Esses sinais não chegam pela mente lógica, mas através da intuição, de insights repentinos ou de uma atração magnética por certas informações no momento exato. O universo opera com uma sincronia perfeita, e o fato de você estar aqui comprova que esse timing trabalha a seu favor. Cada instante de consciência reorganiza suas vias neurais, criando conexões que não existiam antes de você prestar atenção. Isso não é teoria metafísica. Trata-se de neurociência mensurável, acontecendo em tempo real, enquanto você interage com estas ideias. Pense no seu último grande avanço pessoal. Antes dele, onde você estava mental e emocionalmente? A maioria descobre que as maiores mudanças ocorrem quando se concentra totalmente no presente, em vez de se perder em arrependimentos do passado ou em ansiedade pelo futuro. Quando ancoramos a atenção no agora, acessamos um campo ilimitado de possibilidades além das limitações anteriores. Sua disposição de estar aqui, ouvir e permanecer aberto já altera sua assinatura energética. Você não é a mesma pessoa que iniciou este vídeo.
A cada instante de atenção genuína, renasce como alguém novo. A questão decisiva é: quanto tempo conseguirá permanecer no presente enquanto essa transformação prossegue? Seu eu futuro está nascendo neste exato momento. Quando algo o faz parar e se perguntar se é mais do que mera coincidência, quando os eventos se alinham de forma tão perfeita que a mente racional não consegue classificá-los como aleatórios, não há acidentes. São convites para que você perceba que algo fundamental mudou na sua realidade. Recorde como chegou a este vídeo. Talvez procurasse algo completamente diferente, ou, talvez, ele tenha surgido nas recomendações no momento exato em que precisava ouvir estas palavras. O que parece acaso é, na verdade, sua consciência expandida, começando a atrair experiências que se ajustam à sua nova frequência energética. Quando estamos prontos para a transformação, o universo não envia pistas vagas. Ele organiza alinhamentos inequívocos que exigem nossa atenção. A cada segundo, seu subconsciente processa milhões de informações, filtrando o que chega à mente consciente de acordo com seu estado interno. À medida que se aproxima de uma grande mudança, esse sistema de filtragem torna-se extraordinariamente refinado, direcionando seu foco exatamente para aquilo que serve à sua evolução. Encontrar esta mensagem antes de 30 de junho não é sorte, é precisão. Esses momentos de sincronicidade cumprem um papel crítico no desenvolvimento humano. Funcionam como sinais de confirmação de que você está em sintonia com seu potencial mais elevado. Quando as coincidências se multiplicam, as informações certas continuam surgindo e oportunidades parecem brotar do nada. Sua consciência recebe a validação de que está no caminho certo para tornar-se quem veio ser. Muitos ignoram essas experiências por não se encaixarem na visão tradicional de como a realidade funciona. Mas, e se esses sincronismos perfeitos forem, na verdade, um vislumbre do verdadeiro funcionamento da realidade? E se consciência e estado interior estiverem muito mais interligados do que nos ensinaram? Neste exato momento, ao receber esta mensagem, sua consciência expande-se para além dos limites da percepção comum. Você começa a enxergar os fios invisíveis que conectam todas as experiências significativas da sua vida. Mudanças estão ocorrendo em seu mundo interno, que a maioria das pessoas ao redor não consegue perceber. E essas mudanças o preparam para uma vivência externa totalmente diferente. Percebeu recentemente alterações no sono ou sonhos mais intensos do que nunca? Estes não são defeitos, mas recalibrações profundas nos níveis mais íntimos da consciência. Suas reações emocionais também mudam. Situações que antes desencadeavam respostas automáticas, agora parecem diferentes. Talvez você se pegue observando pensamentos e sentimentos à distância, em vez de se deixar arrastar por eles. Essa sensação de desapego não é desconexão. É a manifestação de uma consciência expandida, que opera a partir de uma perspectiva mais elevada, antes inacessível. As pessoas ao seu redor começam a reagir de maneira diferente, mesmo sem você alterar conscientemente seu comportamento. Algumas relações tornam-se mais profundas e significativas, enquanto outras passam a parecer tensas ou desconfortáveis, sem motivo aparente. Isso acontece porque sua frequência energética está mudando, e nem todos conseguem sintonizar o novo padrão que você encarna. Seu eu autêntico está emergindo, atraindo naturalmente o que está em harmonia com sua verdade, e criando distância do que já não serve ao seu crescimento. Até o tempo parece comportar-se de modo estranho. Atividades significativas voam como minutos, enquanto momentos de insight podem alongar-se e conter mais consciência do que um dia inteiro. Essa distorção temporal indica que sua consciência está operando além das limitações lineares do pensamento cotidiano. Você começa a vivenciar a realidade como ela realmente é, fluida, interconectada e sensível ao seu estado de ser.
Sua intuição torna-se incrivelmente precisa. Você simplesmente sabe coisas sem saber como sabe. Pressente resultados antes que se manifestem e sente-se atraído por decisões que a mente lógica não consegue justificar, mas que sempre levam a desenvolvimentos positivos. Essa capacidade intuitiva ampliada surge quando a consciência transcende completamente as limitações do processamento mental. Sensações físicas também mudam. Formigamentos, calor ou fluxos de energia sem explicação médica podem surgir. São sinais do sistema nervoso adaptando-se para sustentar frequências mais elevadas de consciência. O corpo prepara-se, literalmente, para apoiar a nova versão de você. Quais mudanças notou, mas ainda não comentou com ninguém por parecerem incomuns demais? Sob a consciência, ocorre uma reestruturação profunda no vasto território do subconsciente. Enquanto a mente consciente processa cerca de 40 unidades de informação por segundo, o subconsciente lida com mais de 11 milhões. A diferença é impressionante e explica por que a verdadeira transformação acontece em níveis muito mais profundos do que o pensamento ordinário alcança. O subconsciente armazena cada experiência, emoção e crença, funcionando como um imenso banco de dados que molda reações automáticas, emoções e até as oportunidades que você percebe ou ignora. Quando uma mudança importante se inicia, o subconsciente começa a liberar programas desatualizados, que já não servem à pessoa em que você está se tornando. Esse processo pode ser desconfortável, pois padrões familiares se desfazem antes que os novos se estabeleçam. Você pode reagir de maneiras inesperadas, ou sentir incerteza sobre escolhas que antes pareciam óbvias. Isso não é confusão, mas uma libertação em nível de alma. Para o subconsciente, não há distinção entre algo vividamente imaginado e algo realmente vivido. Manter imagens mentais claras da realidade desejada faz com que ele organize suas percepções, decisões e ações em alinhamento com essas imagens. A transformação que você vive não se limita aos pensamentos. Ela reprograma o sistema operacional que governa toda a experiência de vida. O aspecto mais poderoso dessa metamorfose subconsciente é atrair condições externas que correspondem ao seu estado interior. À medida que crenças arraigadas sobre o que é possível se expandem, a realidade começa a refletir essas possibilidades ampliadas. Oportunidades que não existiam surgem. Soluções para problemas parecerão espontâneas. Pessoas e recursos alinham-se de forma quase mágica para apoiar seu crescimento. Seu desejo de questionar suposições antigas e permanecer aberto a novos modos de ser acelera essa reprogramação subconsciente. Cada momento de curiosidade genuína cria espaço para o subconsciente carregar crenças atualizadas sobre o que você pode fazer e quem pode se tornar. Quão disposto está a abandonar limitações conhecidas e confiar que o subconsciente o guiará rumo a possibilidades que nem imaginava. A ponte entre a sabedoria ancestral e a ciência moderna revela fatos extraordinários sobre o potencial humano antes considerado impossível. Joe Dispenza dedicou a vida a demonstrar que temos muito mais controle sobre nossa realidade do que o pensamento convencional admite, mostrando como a própria consciência pode ser cultivada para produzir mudanças profundas na experiência de vida. Quando entendemos que o cérebro cria novas redes neurais continuamente, baseando-se em pensamentos, emoções e experiências, percebemos que a transformação não só é possível, mas constante. A questão torna-se: iremos dirigir esse processo conscientemente ou deixaremos que ocorra ao acaso, sustentado em padrões inconscientes do passado? Cada pensamento literalmente remodela o cérebro, ou reforçando conexões com o velho eu, ou construindo caminhos para a identidade que emerge. O estado emocional é ainda mais crucial. Emoções
São a linguagem que o corpo usa para dialogar com o cérebro. Ao aprender a gerar sentimentos elevados como gratidão, compaixão e alegria, independentemente das circunstâncias externas, você passa a sinalizar os genes de formas totalmente novas. Isso não é pensamento positivo, é reprogramação biológica no nível celular. A física quântica mostra que consciência e matéria estão intimamente ligadas. Ao mudar o estado interior, você altera o campo eletromagnético ao redor do corpo, influenciando o que atrai e o que responde à sua presença. É por isso que pessoas em transformação real relatam mudanças notáveis, sem precisar forçar ou manipular resultados externos. A meditação torna-se ferramenta prática para acessar e orientar esses níveis mais profundos de mudança. Ao transcender a mente analítica e mergulhar no presente, obtém-se acesso ao campo quântico, onde todas as possibilidades coexistem. Nesse estado, é possível escolher qual futuro potencial deseja vivenciar e começar a alinhar sua energia a esse desfecho. A percepção mais profunda é que você não precisa esperar as circunstâncias externas mudarem para ser quem deseja. Pode começar agora mesmo a incorporar os pensamentos, sentimentos e comportamentos do seu eu futuro, e a realidade reorganizar-se-á para combinar com essa nova assinatura energética. Isso não é ilusão. É o funcionamento real da consciência quando compreendemos suas capacidades. Estar aqui, envolvido com estas ideias, antes de 30 de junho, mostra que sua consciência já se prepara para esse salto. A pergunta não é se você tem poder para transformar a realidade, mas quão rápido está disposto a assumir esse poder e usá-lo conscientemente. Entre hoje e 30 de junho, você atravessa uma janela acelerada de possibilidades, onde cada escolha carrega peso multiplicado. Neste período, sua atenção é a ferramenta mais potente. Tudo o que recebe foco intenso não apenas ocupa seus pensamentos, mas reorganiza as vias neurais para apoiar a realidade em que você se concentra. Direcionar a atenção para a vida que deseja criar, em vez de para os problemas dos quais quer escapar, desperta potenciais latentes no cérebro. Decisões aparentemente pequenas. Praticar 20 minutos de meditação, em vez de rolar as redes sociais. Responder com curiosidade ao invés de reatividade. Fixar-se em pensamentos que elevam em vez de drenam. São, na verdade, saltos quânticos disfarçados. Seu estado emocional é especialmente vital, pois as emoções dão poder às ideias para influenciar a realidade física. Manter sentimentos de entusiasmo, gratidão e expectativa, independentemente do que aconteça ao redor, emite um sinal que atrai experiências correspondentes a essas frequências elevadas. Não se trata de forçar positividade, mas de escolher o clima emocional que favorece sua transformação. A maioria espera que as condições externas melhorem antes de sentir otimismo, mas o avanço ocorre quando invertamos esse processo. Primeiro, geramos as emoções do futuro desejado. Depois, observamos o mundo externo alinhar-se ao nosso estado interior. Essa inversão de causa e efeito distingue quem vive transformações reais daqueles que ficam presos no ciclo de esperança e espera. Quão comprometido está em usar os dias que faltam até 30 de junho como período de preparação consciente para a versão de si mesmo prestes a emergir? Cada escolha reforça o velho eu, ou estabelece as bases do novo. Desafios recentes não são obstáculos, mas experiências necessárias para que sua consciência se expanda além dos limites anteriores. Tudo que não se alinha ao potencial emergente aflora para ser liberado e transformado. Sentir desconforto, incerteza ou perceber que nada funciona como antes não indica erro de percurso. Mostra que o antigo sistema operacional está sendo desmantelado para abrir espaço a algo mais sofisticado e poderoso. Considere-os como
dores de crescimento da própria consciência. Sua capacidade de lidar com complexidade, ambiguidade e emoções intensas está aumentando porque o futuro exige habilidades que o antigo eu não possuía. As situações que o testam não são problemas aleatórios. São experiências sob medida que fortalecem exatamente as qualidades necessárias na próxima etapa. Pense no casulo da borboleta. Antes de surgir a forma nova, o corpo da lagarta se dissolve completamente. Esse estágio de dissolução não é falha, mas essência da metamorfose. Você atravessa processo semelhante. Padrões antigos de pensar, sentir e ser se despedaçam para abrir espaço ao inédito. A solidão, a sensação de não se encaixar na vida antiga e a expectativa vaga de algo por vir indicam que está sendo preparado para operar em um nível que requer uma frequência totalmente diferente. Mesmo sem enxergar o quadro completo, confiar no processo cultivará seu maior patrimônio, uma fé inabalável em navegar territórios desconhecidos e criar resultados que parecem impossíveis aos olhos atuais. Seu corpo é rodeado por um campo eletromagnético que se estende metros além da forma física, carregando informação sobre pensamentos, emoções, crenças e intenções. Pesquisas de Joe Dispenza mostram que, ao aprender a alterar esse campo conscientemente, você começa a atrair experiências e oportunidades que correspondem à nova assinatura energética, em vez de condicionamentos antigos. Cada emoção gera uma frequência específica na sua aura. Ao produzir repetidamente sentimentos ligados ao futuro desejado, gratidão por aquilo que ainda virá, entusiasmo por possibilidades não manifestadas, amor por quem você está se tornando, você emite um sinal ao campo quântico, que responde organizando circunstâncias alinhadas a essas frequências. O achado mais impressionante: seu campo não distingue entre experiências reais e vividas com emoção intensa na imaginação. Ao pensar como o eu futuro, sentir suas emoções e agir de acordo, você pratica ser essa versão, e o campo começa a reorganizar-se antes que qualquer mudança externa seja visível. Esse processo exige superar a mente analítica, que quer entender cada passo. Ela só trabalha com dados do passado. O salto envolve acessar possibilidades jamais presentes na experiência anterior. Quando entra plenamente no presente e se conecta ao campo de potencial infinito, obtém acesso a soluções e oportunidades que a lógica não alcança. Respiração, postura, expressões faciais e diálogo interno contribuem para a assinatura eletromagnética que você emite. Quando alinha conscientemente todos esses elementos à energia da realidade desejada, começa literalmente a vibrar na frequência dela. Não é mera visualização, mas incorporação energética. A coerência entre pensamentos, sentimentos e ações cria um campo unificado poderoso que funciona como imã para as experiências correspondentes. Muitos geram sem saber incoerência, pensando de um jeito, sentindo de outro e agindo de um terceiro, produzindo um campo disperso que atrai resultados aleatórios e muitas vezes indesejados. Tomar consciência desses princípios e a vontade de aplicá-los intencionalmente colocam-no numa posição extraordinária para projetar a própria realidade. Aprender isso antes de 30 de junho dá a você a chance de entrar nessa janela energética, sabendo usar essas ferramentas com precisão e propósito. A mente lógica quer provas antes de acreditar em possibilidades que extrapolam o entendimento atual. Porém, transformação requer coragem de agir a partir de um conhecimento interno, mesmo quando evidências externas ainda não apareçam. Confiar no que se sente, mas ainda não se vê, distingue quem realiza avanços de quem permanece na análise e hesitação. As maiores mudanças na história humana começaram com indivíduos que confiaram em potenciais invisíveis muito antes que se tornassem realidade. Toda inovação
obra de arte ou descoberta científica, existiu primeiro como possibilidade na consciência antes de tomar forma. Sua capacidade de sentir e confiar na realidade, que busca emergir de dentro, é um dos talentos mais preciosos. Ao renunciar à necessidade de controlar exatamente como a metamorfose ocorrerá, você abre espaço para resultados muito mais elegantes e perfeitos do que a perspectiva limitada conseguiria conceber. O universo opera com inteligência, capaz de coordenar milhões de variáveis simultaneamente para proporcionar as experiências de que você necessita. Seu papel não é microgerenciar o processo, mas manter-se alinhado à visão e aberto à forma como ela escolherá manifestar-se. Confiar não significa esperar passivamente, mas agir com inspiração, seguir a intuição mesmo quando não pode explicar suas escolhas e continuar investindo energia no crescimento, ainda que o progresso não seja visível externamente. O reino invisível, onde pensamentos se transformam em objetos, intenções atraem experiências e consciência molda a realidade, é mais real do que o mundo físico, aparentemente sólido. Quando você navega guiado pela sabedoria interna, em vez do mapa de experiências passadas, descobre que o impossível é apenas algo para o qual ainda não desenvolveu capacidade de perceber e acessar. Quão pronto está para abandonar a necessidade de entender tudo e confiar na inteligência que o conduziu até este momento? O fato de permanecer até aqui valida o que sentiu ao ser atraído inicialmente. Você não é apenas alguém que encontrou este vídeo antes de 30 de junho, mas um participante ativo de uma mudança profunda que transcende sua transformação individual. Sua insistência em absorver estes conceitos demonstra que já opera a partir de uma perspectiva ampliada, capaz de reconhecer a verdade quando a encontra. Tudo o que vivencia enquanto contempla estas ideias muda-o em níveis mais profundos que o pensamento consciente. Redes neurais estabelecem novas conexões. Seu campo energético ajusta-se para sustentar frequências mais altas. O subconsciente libera programas obsoletos e carrega crenças atualizadas sobre o que é possível para sua vida. Isso não é algo que poderia acontecer. Acontece a cada instante de atenção genuína. Os sinais que percebeu, as sincronicidades que o trouxeram até aqui e a sensação interna de que algo importante está surgindo não são coincidências à espera de explicação, mas confirmações de que já vive as fases iniciais da transformação. A mudança não virá. Ela manifesta-se agora na sua disposição de reconhecê-la e abraçá-la. Sua prontidão para engajar-se com essas ideias prova que a consciência já opera na frequência do eu que emerge. Entre hoje e 30 de junho, você tem a oportunidade de participar conscientemente do processo, em vez de vivê-lo de forma inconsciente. Cada escolha, pensamento e emoção, ou fortalece essa mudança, ou a dilui. O poder de decidir a direção reside nos momentos em que escolhe onde colocar a atenção e como direcionar a energia. Este período não é apenas preparação, é o alicerce sobre o qual sua nova realidade será construída. Você faz parte de um despertar global em curso, com milhões de pessoas vivenciando mudanças semelhantes, sinais análogos e convocações para versões expandidas de si mesmas. Sua transformação individual contribui para essa elevação coletiva da consciência humana. Ao dedicar-se ao próprio crescimento, você não apenas muda a própria vida, mas acrescenta sua frequência única a um campo global de transformação que modifica a realidade para todos. Você encontrou esta mensagem porque estava pronto para recebê-la e permaneceu até o fim, porque algo dentro de si reconhece a veracidade do que foi compartilhado. A questão, daqui em diante, é extraordinariamente simples. Em que medida confiará no que já sabe e assumirá quem veio ser? Sua nova realidade aguarda seu compromisso para tornar-se concreta.